no qual se baseia a contagem de pulsos energéticos utilizada durante os trabalhos. A contagem de pulsos energéticos permite que sejam direcionadas energias, objetiva e conscientemente, para a realização de ações comandadas pelo dirigente do trabalho de forma cadenciada pela contagem e com o grupo se concentrando no objetivo traçado. A energia acionada, que está sempre disponível, é prontamente dirigida ao objetivo determinado e utilizada para a realização do que foi comandado. Pode ser usada para os mais diversos fins, como a recuperação de espíritos doentes ou feridos, formar, modificar ou eliminar coisas plasmadas no plano espiritual, deslocamentos no tempo e no espaço, além de muitas outras aplicações. O resultado é tão rápido, impressionante e fácil, que nem parece ser possível. A contagem de pulsos energéticos pelo dirigente durante os trabalhos é algo que desperta curiosidade em muita gente. E vários questionamentos, também. Qual é o mistério da contagem? Afinal, para que ela serve? Ela é realmente necessária? Não existe mistério algum. A rigor, podemos dizer até que a contagem de pulsos energéticos nem é necessária. É possível fazer o trabalho sem ela. Porém, este é um recurso que se mostrou muito útil na prática, pois mantém todo o grupo concentrado e focado num mesmo ponto, ou seja, o comando dado pela dirigente. Todos acompanham a contagem com cada um emitindo sua vontade e suas energias ao mesmo tempo e na mesma direção. Assim, o resultado pretendido é alcançado de forma muito mais rápida e consistente devido à concentração de forças energéticas direcionadas por todos. Além da geração e do direcionamento de uma carga imensa de energia, o recurso da contagem evita a dispersão dos membros do grupo. Imaginemos, por exemplo, um grupo formado de 6, 7 ou 8 pessoas, realizando seu trabalho espiritual à noite depois de um dia inteiro de compromissos e de correria. No início dos trabalhos, todos estarão compenetrados, concentrados, afinados. Mas, à medida que o tempo for passando, com o cansaço físico e mental se acentuando, alguns médiuns já estarão mais viajando na mesa do que trabalhando efetivamente. Com a contagem dos pulsos energéticos, a atenção de todos no grupo estará sempre focada em cada detalhe do trabalho no momento preciso, potencializando os resultados. É muito simples, básico e prático. Como tudo o que é verdadeiro. E é fantástico por ser tão simples. Nós podemos adotar, sem medo, uma regra básica para qualquer situação, tudo na vida é simples. É tão simples que às vezes não conseguimos enxergar ou acreditar que possa ser assim. Se estivermos pensando ou fazendo algo e começou a ficar complicado, então devemos parar e voltar até o ponto no qual ainda era simples, pois é quase certo que pegamos o caminho errado. Atrás da complexidade desnecessária, da complicação, das pompas, dos ritos, da sofisticação exagerada, escondem-se o erro, a ignorância e a falsidade. A verdade sempre se encontra ao lado da simplicidade. Sem mistérios ou fantasias, a contagem de pulsos energéticos é uma ferramenta muito útil na manipulação consciente das energias que utilizamos durante o trabalho espiritual em grupos mediúnicos. Depois do desdobramento espiritual, que é um ponto básico da apometria, talvez uma das principais características da técnica seja a manipulação consciente de energias direcionadas a um determinado fim. Alguns concordarão, outros discordarão e apontarão outros aspectos da técnica como mais relevantes. É bom que seja assim, pois a discussão nunca é encerrada. E quanto mais a técnica for discutida e estudada, mais aprimorada irá se tornando. Outros ainda, que não praticam apometria, dirão que ela não é necessária, pois, desde o início do espiritismo, sempre foram realizados trabalhos espirituais sem ela e com bons resultados. Para estes poderia-se dizer, sem tirar-lhes a razão, que a apometria apenas facilita o trabalho mediúnico, tanto para os espíritos envolvidos como para os médiuns, e acelera muito o resultado final, pois, com o direcionamento consciente de energias através da contagem de pulsos energéticos, consegue-se uma maior concentração do grupo e muito mais disponibilidade de energias. Podemos dizer que o trabalho espiritual, em si, é basicamente o mesmo, utilizando-se ou não a apometria. Ou seja, envolve doutrinação de espíritos desencanados e encanados, harmonização de relações e de vidas passadas, energização, desobsessão,
e todos os demais aspectos envolvidos neste tipo de trabalho. A diferença está apenas na forma como ele é feito. Na apometria são utilizadas, de forma explícita, várias faixas de trabalho relacionadas com alguns tipos de atendimentos que normalmente são evitados e deixam de ser trabalhados pelos grupos e instituições que não usam a técnica. Entre estes, podemos citar os que envolvem magia negra, trabalhos feitos contra alguém, magos, bases no umbral e abissais. Além do próprio tratamento destes casos, os resultados obtidos também são diferentes. Através da apometria, é possível atingir os objetivos de forma mais rápida, eficiente e direta. As vantagens são significativas. Quem procura o atendimento espiritual tem seus casos resolvidos com mais presteza, reduzindo seu sofrimento. O grupo mediúnico não apresenta desgaste energético, mesmo tratando os casos que envolvem as vibrações mais pesadas, pois, utilizando-se a vasta gama de energias disponíveis no universo, o trabalho de atendimento é facilitado. Com o uso destas energias e explorando as possibilidades que este recurso oferece, os espíritos desencarnados percebem com mais facilidade suas reais situações, por mais resistentes que se apresentem e por mais ligados que estejam às trevas, facilitando a doutrinação e fazendo com que a solução para o caso tenha mais chances de ser definitiva devido às fortes impressões que experimentam enquanto estão sendo atendidos. Há, ainda, vários tipos de atendimentos que só são possíveis com o uso destas energias e das faixas de trabalho compatíveis com o caso, como aqueles que envolvem magos negros e os abismos no interior da Terra. Falaremos sobre as faixas de trabalho mais adiante. Os grupos mediúnicos que trabalham com a técnica da apometria têm um papel importante neste contexto através do uso consciente de energias direcionadas para a solução ou amenização das situações que se apresentam nos atendimentos. Os médiuns, por estarem encarnados, possuem uma fonte de energias muito útil e de amplo uso, que é o próprio corpo físico. Uma ínfima parte desta energia mais densa, quando devidamente direcionada, é capaz de efeitos extraordinários nos planos astrais e nos espíritos desencarnados. As possibilidades de atuação são imensas, tanto na magnitude dos efeitos, quanto no tempo despendido no atendimento. Quase que instantaneamente, é possível modificar desde objetos simples até grandes construções plasmadas no plano astral, criar ou eliminar coisas, alterar a vibração de locais ou espíritos, regenerar os corpos não físicos doentes ou mutilados, além de uma infinidade de outras aplicações. Os mais entusiasmados com a técnica poderiam achar que, por ser a apometria assim tão completa, por tornar tão mais fácil se atingir os resultados e abranger uma gama tão ampla de aspectos, um dia ela acabará sendo adotada por todos como principal técnica para o trabalho espiritual. Porém, as pessoas não têm, todas, o mesmo pensamento, as mesmas afinidades, convicções, crenças, etc. É simplesmente uma questão de escolha pessoal. Cada um vai se encaixar onde couber e aceitar o que achar melhor, conforme suas particularidades e suas necessidades, as quais devem ser respeitadas plenamente. Para evoluir, é necessário que haja mudanças. Isso é certo. Não podemos esperar evolução se as pessoas não estiverem abertas a novos conceitos. Isso também é dado como certo por muitos. Mas, será mesmo? As pessoas nunca estiveram abertas a novos conceitos e, no entanto, a evolução nunca deixou de acontecer, embora de forma lenta, através da substituição de gerações, quando ideias antigas dão lugar a ideias mais novas. Os mais jovens têm a mente livre de conceitos preconcebidos e aceitam, assimilam e desenvolvem novas ideias com facilidade. Os mais velhos, ao contrário, com poucas exceções, são resistentes a novas ideias que os obrigariam a se adaptar a uma nova realidade. Imaginemos alguém que passou vários anos, ou a vida inteira, acreditando e defendendo uma posição. Este já estaria acomodado e dominando aquela situação. Daí, chega alguém e diz que não é bem assim, que algumas coisas não servem mais e que é preciso repensar e mudar. Ora, a rejeição e a resistência ao novo é o mínimo que se poderia esperar. É normal, e natural, que assim aconteça. E até desejável, para que não haja rompimentos radicais e repentinos.
É assim que as coisas vão se ajeitando sem traumas enquanto se digladiam a urgência e a pressa da juventude contra a cautela e o conservadorismo dos mais velhos. Enquanto durar esta luta, terá passado o tempo necessário para que se firme o que realmente deve permanecer e desapareça o que for falso. É assim que a evolução acontece, não só para as questões espirituais, mas para tudo. Isso quer dizer que a apometria poderá levar muitos anos para se expandir a todas as casas espíritas. Talvez sim, talvez não. Talvez a própria apometria desapareça e seja substituída por outra técnica mais abrangente e revolucionária. Não se sabe. Qualquer afirmação sobre o que poderia acontecer no futuro assumiria ares de profecia. E, afinal de contas, isso não tem a menor importância. Nunca serão estas as questões que nortearão os verdadeiros trabalhadores que se propõem ao serviço da caridade e da evolução. Quem se coloca ao lado da espiritualidade para o trabalho de harmonização e evolução da humanidade não pode se prender a ideias pré-determinadas ou a preconceitos. Seja qual for a técnica que venha utilizando, inclusive a apometria, ou a doutrina que venha seguindo, ou a filosofia de vida que tenha adotado, que seja consciente que isso lhe serve, ou serviu um dia, para a sua evolução espiritual e como ser humano. E para o seu trabalho com espiritualidade, se for o caso de um trabalhador mediúnico. Mas não se diga que o que serve para si é o melhor que existe, pois ninguém conhece tudo. Em vez disso, diga que, do que conhece, é o melhor para si naquele momento e que é aquela trilha pela qual está conseguindo avançar no seu caminho evolutivo, conhecendo-se e aprendendo com os ensinamentos que lhe são oportunizados. Mesmo que haja a maior convicção possível nas crenças e nos valores adotados atualmente, é importante que se continue com a mente aberta a novos conhecimentos e experiências, esforçando-se para o aprimoramento contínuo de si mesmo e das ferramentas usadas no trabalho espiritual. Além da abertura para o mundo, seria ideal que o trabalhador espiritual se entregasse à sua tarefa sem fanatismo ou posições rígidas, nem com julgamentos já prontos sobre outros ou sobre ideias que contrariem seu pensar. Pelo contrário, as forças que devem mover o médium são o amor, a dedicação, a humildade e a serenidade, sempre respeitando o livre-arbítrio e as limitações e aptidões de todos. Somente assim, o médium, ao chegar a qualquer ponto da sua jornada evolutiva e olhar o caminho já percorrido, poderia declarar, satisfeito consigo mesmo: a técnica, inclusive a apometria, ou crença que pratico hoje já é diferente da que eu praticava quando a conheci. E, no futuro, será diferente da que pratico hoje, pois nada é perene, nada é imutável. Assim como poderá acontecer de amanhã eu fazer outras descobertas que façam com que a técnica ou crença que pratico hoje se torne obsoleta para mim. Para mim, repito, porque para outros ainda vai continuar valendo, enquanto outros estarão recém-descobrindo-a, enquanto outros, ainda, nunca tomarão conhecimento dela e caminharão por outras trilhas. Será assim, com cada indivíduo avançando passo a passo na sua evolução pessoal, que irá se processando a evolução da humanidade como um todo. Faixas de trabalho. Eis uma questão que indevidamente pode acabar envolvida numa aura de mistério. Exploremos o assunto para tentar esclarecer melhor o que são as faixas de trabalho utilizadas nos trabalhos com apometria. De início, podemos afirmar que não existe qualquer mistério. Pode haver, no máximo, dificuldade de nossa parte para entender como a espiritualidade se organiza para executar seu trabalho. O que é compreensível, já que nossa capacidade de percepção dos planos mais sutis é limitada por estarmos envoltos na matéria física. Embora estejamos abordando a questão das faixas de trabalho com a intenção de lançar alguma luz sobre o assunto, cabe aqui um alerta. Na tentativa de explicar as questões a seguir, não estaremos muito longe da criança do jardim de infância tentando explicar um teorema matemático ou uma teoria da física. Temos consciência das nossas limitações e nos baseamos na percepção pessoal e nos conhecimentos adquiridos com os atendimentos espirituais dos quais participamos. Feito este alerta, podemos prosseguir. As diversas faixas de trabalho utilizadas nos atendimentos foram comunicadas aos médiuns pela espiritualidade em diversas ocasiões, conforme iam surgindo diferentes casos de atendimentos. Consideramos que não havia necessidade de buscar detalhamento minucioso sobre elas junto aos espíritos comunicantes,
bastando-nos a comprovação dos benefícios que seu uso traz aos consulentes em atendimento. Bem, em tese a questão é até bem simples. A ideia de faixas de trabalho poderia ser enunciada como um conjunto de espíritos e de instalações astrais voltados para um determinado objetivo e, para tal, produzindo um determinado padrão vibratório. É simples, não? Mas também pode ser um tanto vago. Esta definição pode não dizer muita coisa. Ou talvez tenha dito tudo. Exploremos mais a questão. Constata-se daí que há vários grupos espirituais distintos, cada um tratando de questões de aspectos diferentes. A literatura espírita é rica em descrições de locais específicos em planos mais elevados como colônias, hospitais, escolas, etc., cada um deles destinado a um fim específico. O que faz com que espíritos se agrupem e passem a trabalhar juntos com certas situações é a própria necessidade. Há muito trabalho por fazer no plano espiritual, nos mais diversos aspectos. Para executá-los, os espíritos afins se agrupam e providenciam os meios que irão precisar. O que determinará quem serão os espíritos que farão parte de cada grupo será a identificação de cada um deles com aquele tipo de trabalho, além, é claro, da disposição e da capacidade para executá-lo. Pode ser estranho falar em disposição e capacidade dos espíritos para realizar um trabalho. É compreensível a estranheza, pois ela vem da ideia distorcida que inconscientemente fazemos da espiritualidade. Nós temos uma tendência a pensar que o plano astral é um lugar de bem-estar, onde não há sofrimento, nem angústia, nem com o que se preocupar. Seria isso algum resquício da noção de paraíso que nos incutiram desde cedo? Da mesma forma, tendemos a pensar no espírito como um ser iluminado, cheio de sabedoria e consciência e com alto entendimento. Que bom seria se assim fosse. Porém, ninguém muda sua maneira de ser e de pensar apenas porque passou de um estágio, no qual o espírito estava ligado a um corpo físico, para outro, onde o espírito se vê livre das limitações da carne. Ao desencarnar, o espírito continua sendo o mesmo. A única diferença é que passará a contar com mais recursos à sua disposição, graças ao meio mais sutil no qual irá viver e ao acesso mais fácil à sua memória espiritual. Assim mesmo, o espírito desencarnado irá reproduzir no meio espiritual o que ele era quando encarnado. Nós, aqui na Terra, somos todos diferentes uns dos outros porque, antes de qualquer coisa, somos espíritos individuais diferentes. As diferentes personalidades que existem são os reflexos das características próprias de cada espírito. Por isso, as aptidões, identificações, necessidades, vibrações, etc., de um espírito são únicas. Assim, no trabalho no plano espiritual, serão as características individuais do espírito que determinará o tipo de atividade que irá desenvolver e a quem irá se associar. Além disso, ele precisará estudar, dedicar-se a aprender sempre, como fazemos quando estamos encarnados, pois é tudo uma continuação de vida, só que ora em um ambiente, ora em outro. Desta maneira, formam-se grupos espirituais especialistas em determinadas áreas, os quais nós chamamos de faixas de trabalho. Mais ou menos como na nossa medicina, onde, apesar de haver um único fim, que é tratar a saúde, cada médico se dedica a uma especialidade diferente. Talvez, mais do que uma simples comparação, isso seja mesmo uma reprodução da organização e da estrutura existentes na espiritualidade. Podemos comparar o trabalho de auxílio executado pelos espíritos com os dos nossos médicos, inclusive quanto à hierarquia, pois há os espíritos mais experientes e evoluídos, que se responsabilizam por outros menos experientes, os quais, por sua vez, também têm outros menos experientes ainda sob sua responsabilidade, e assim sucessivamente. A grande diferença são os tipos de enfermidades tratadas. Lá, os males são morais e energéticos. Embora a cura dependa muito mais do espírito doente do que de qualquer outra coisa, ela seria quase impossível sem a assistência imprescindível desta legião de espíritos voltados ao importantíssimo trabalho de harmonização universal. O que chamamos de faixas de trabalho são grupos de espíritos de alta vibração unidos em torno de um objetivo comum, sempre trabalhando pela evolução da humanidade. Cada faixa de trabalho atua em uma determinada área e é com elas que nos conectamos durante os atendimentos. Conforme a necessidade de cada caso é feita a conexão com uma, ou com outra,
ou com mais de umas vezes, sempre procurando a melhor compatibilidade de vibrações entre a necessidade do atendimento e a faixa de trabalho invocada. Como a conexão com as faixas de trabalho é providenciada pelo dirigente, não é raro que aqueles com menos experiência se sintam inseguros quanto à faixa que deve ser trabalhada em determinado atendimento. A dúvida quase sempre se refere às consequências de se encaminhar um espírito numa faixa de trabalho que não seria a ideal. Porém, a experiência tem demonstrado que não se consegue fazer um encaminhamento errado, mesmo que se tente. E o que acontece nestes casos? Nada que possa causar qualquer problema. Os espíritos que estão sendo atendidos nunca serão encaminhados para instâncias espirituais inadequadas aos seus casos apenas por uma barbeiragem do dirigente ou dos médiuns. Eles não têm este poder. A espiritualidade sempre irá providenciar o devido encaminhamento. Às vezes, o atendimento demonstra características que indicam a utilização de determinada faixa de trabalho que, ao ser acionada, não produz qualquer efeito. Daí, o dirigente fica com aquela cara de quem não está entendendo o que está acontecendo, até vir um dos médiuns em seu socorro com a intuição da faixa de trabalho mais adequada. Aí, sim, o atendimento passa a fluir novamente. Quando surge uma situação como esta, devemos encarar a questão apenas como mais um ensinamento para os trabalhadores. Obviamente, nós, médiuns, não temos o poder de, por nós mesmos, encaminhar ou deixar de encaminhar para esta ou aquela faixa. Temos que ter em mente que estamos aprendendo o tempo todo. Se algo assim acontecer durante um atendimento, o mais provável é que será para passar orientações ou ensinamentos ao grupo de trabalhadores, como, por exemplo, que determinadas características de um atendimento se referem às características específicas de uma determinada faixa de trabalho. Orientações deste tipo servirão para que possamos nos situar adequadamente nas situações que se apresentam durante os atendimentos. Nesta altura, fica no ar a questão do surgimento das faixas de trabalho. Elas surgiram da própria necessidade de ser executado o tipo de trabalho para o qual se dedicam, conforme já foi dito. Quando isso aconteceu, ou como, é algo que nós, encarnados, talvez não tenhamos condições de discutir por causa das nossas limitações. Mas podemos explorar a questão sobre outro foco, como nós, aqui na Terra, sabemos da existência das faixas de trabalho na espiritualidade. Nós sabemos que elas existem através de orientações da própria espiritualidade, que tem o cuidado de preparar os grupos e os médiuns para os trabalhos de atendimento. Quando alguém chega para ser atendido, já está tudo pronto no plano espiritual para que o caso seja devidamente resolvido, pois o trabalho é todo feito pelos espíritos. Nós somos apenas os meios utilizados por eles. Nós somos apenas as ferramentas deles. Eventualmente, surgem novas situações durante os trabalhos, com características até então desconhecidas para os médiuns, os quais, por isso, não saberiam como lidar com elas. Quando isso acontece, sempre podemos contar com a providencial assistência dos espíritos que sustentam nosso trabalho, os quais nos esclarecem na hora que surgem as novas situações, indicando os passos que deveremos seguir e nos apresentando novas alternativas. Como uma faixa de trabalho que ainda não era conhecida, por exemplo. Ela já existia, independente do nosso conhecimento, tendo apenas sido identificada naquele momento. Assim vem acontecendo desde que a apometria começou a se desenvolver. E assim deverá continuar acontecendo, enquanto houver coisas desconhecidas para nos depararmos. E então, será assim para sempre, pois, como encarnados limitados pela matéria e muitas vezes incapazes até mesmo de conhecermos a nós mesmos, nunca conseguiremos saber tudo sobre a espiritualidade. São várias as faixas de trabalho utilizadas nos atendimentos, cada qual com a sua finalidade. Para não ficar enfadonho, em vez de relacionar todas, uma a uma, falemos um pouco sobre as que utilizamos com mais frequência nos atendimentos. São elas: Hospital Amor e Caridade. É uma imensa e complexa estrutura que, para melhor entendimento, poderíamos comparar com o que chamaríamos de um grande hospital no nosso plano. Possui alas especializadas para o tratamento de todo tipo de enfermidade espiritual, inclusive aquelas que se refletem no corpo físico de diversas formas, contando com equipamentos sofisticados para os fins mais variados. Há lá, ainda,
Um laboratório muito bem aparelhado para análises e pesquisas diversas. O Hospital Amor e Caridade é a principal faixa de trabalho com a qual atuamos, para onde é encaminhada a maioria das entidades que se apresentam nos atendimentos. Hospital Alvorada de Redenção é outro hospital espiritual, especializado em problemas mentais. Para lá são encaminhadas as entidades dementadas, sem condições de doutrinação ou de entendimento. Mezanino é a faixa de trabalho com a qual nos socorremos nos atendimentos onde precisamos descer aos abismos do interior da Terra. Ela nos proporciona proteção contra as energias pesadas destes ambientes e guia-nos até atingirmos o objetivo do atendimento. Nave Novox, como uma grande nave espacial, e é indicada para os atendimentos onde estão envolvidos espíritos de outros locais do universo que estejam interferindo na vida do consulente, como, por exemplo, através de realização de experiências. Também é invocada para auxílio nos atendimentos onde há alta tecnologia envolvida, desde aparelhos instalados no consulente até bases complexas instaladas nas trevas. Senhores do Karma é uma faixa de trabalho para a qual são encaminhados espíritos que possuam sérios comprometimentos kármicos e insistem em continuar agindo de forma a agravá-los ainda mais. Espíritos encarnados que apresentam o mesmo comportamento também podem ser deixados em contato com esta faixa. Em qualquer caso, o espírito é esclarecido quanto ao seu proceder e toma consciência das consequências que terá de assumir, gerando, na maioria das vezes, uma mudança de comportamento e de mentalidade. É possível que o contato com esta faixa faça com que os espíritos resistentes em reconhecer suas responsabilidades tenham sua carga kármica precipitada sobre si, como se fossem abertas as comportas de uma represa. Busca e reencontro é semelhante à faixa dos senhores do karma quanto à orientação espiritual, porém mais suave. É indicada para aqueles que se sentem perdidos, sem conseguirem encontrar um sentido para sua vida, e estão precisando se reencontrar e retomar os planos traçados para a encarnação atual. Nova Seara é uma colônia que faz parte do complexo do Hospital Amor e Caridade, cuja especialidade é receber espíritos desencarnados em acidentes. Mago Merlin é uma faixa utilizada quando nos deparamos com casos envolvendo magia ou magos negros. É um ótimo recurso a ser usado, principalmente quando as entidades que se apresentam possuem um vínculo muito forte com as trevas e são resistentes a qualquer tentativa de esclarecimento. Também é muito útil para anular os ataques das entidades quando estas tentam manipular energias contra os médiuns do grupo por sentirem seus interesses ameaçados durante o atendimento. Mesmo aceitando as orientações e a doutrinação, estas entidades são encaminhadas nesta faixa devido à sintonia com a magia. Se não aceitam, as entidades podem ser deixadas em sintonia com esta faixa para irem recebendo sua influência como uma preparação para um novo atendimento, se for necessário. Joana Dark é uma faixa indicada para ser sintonizada com aquelas pessoas que perderam a fé, a esperança e a coragem para enfrentar os obstáculos da vida. Sob a influência desta faixa, o consulente pode se renovar e revigorar seu ânimo, adquirindo a força necessária para vencer seus desafios. Cosme Damião é uma faixa relacionada às crianças, para a qual são encaminhados os espíritos que guardam fortes lembranças de sofrimentos vividos na infância, estando, por isso, com manifestações mentais ou emocionais infantis por se encontrarem presas às situações que lhe foram penosas, precisando de atenção maternal e da companhia de outras crianças para superarem suas dores. Hospital dos Bebês é um hospital, conforme o nome diz, especializado no atendimento a bebês, para o qual se costuma encaminhar aqueles espíritos que se apresentam profundamente marcados pelo sofrimento causado pela interrupção prematura de sua vida na Terra, tão planejada e preparada, por terem sido abortados, naturalmente ou não, ou por terem desencarnado com pouco tempo de vida. Umbanda é uma faixa na qual são trabalhadas todas as suas linhas e entidades, podendo cada uma delas ser acionada separadamente. Antes que alguém torça o nariz, cabe ressaltar que a Umbanda foi criada no Brasil, com doutrina e princípios próprios e bem definidos. Apesar de ter se derivado dos cultos trazidos da África para o Brasil, não se deve confundi-la com as linhas africanas que lidam com entidades trevosas e sem esclarecimento. Detalhes referentes às diferenças entre elas podem ser encontrados nos livros Tambores de Angola e Aruanda, de Robson Pinheiro,
Editora Casa dos Espíritos. A faixa da Umbanda ou alguma de suas linhas é acionada nos trabalhos em apometria quando surgem, nos atendimentos, trabalhos realizados em alguma linha de origem africana com a finalidade de prejudicar alguém através de magia ou quando se manifestam entidades pertencentes a estas linhas que estejam ligadas ao consulente por qualquer motivo. Também é usada para limpeza energética de ambientes. Entenda-se aqui por faixa da Umbanda, pela forma como dela nos valemos na apometria, o uso dos recursos, das forças da natureza e das entidades de luz que a compõem, sem a necessidade de qualquer tipo de culto, cerimônia ou manifestação ostensiva. Existem várias outras ainda que não foram mencionadas. Não por serem menos importantes, mas apenas porque, em algum momento, a lista teria que ser interrompida. Sempre que a questão das faixas de trabalho utilizadas na apometria é discutida nos estudos e nas reuniões de médiuns, surgem diversas indagações interessantes. O seguir, vamos explorar duas das mais comuns. Há faixas de trabalho cujo nome gera certa curiosidade que vale a pena abordar. Algumas delas têm o nome de pessoas ou de figuras conhecidas, como Mago Merlin e Joana d'Arc, entre outras. Seriam eles mesmos os espíritos responsáveis pelas faixas de trabalho que levam seus nomes? Esta é uma questão que pode provocar alguma confusão e bastante discussão. A resposta mais adequada talvez seja: não se sabe. Em algumas faixas, pode ser. Em outras, talvez esteja sendo explorada a imagem que está associada ao nome, para facilitar a identificação do trabalho ao qual se destina a faixa. Por exemplo, o nome de Mago Merlin está indiscutivelmente ligado à magia, sendo esta a área de atuação daquela faixa. Joana d'Arc representa a fé e a coragem para o combate em nome de Deus. E assim por diante. Pela lógica, parece que a segunda hipótese é a que tem mais possibilidades de estar ocorrendo, muito mais para que nós, médiuns trabalhadores, possamos identificar a função de cada faixa pelas características associadas ao seu nome. Porém, esta é uma questão secundária, que em nada irá influenciar o nosso trabalho espiritual, pois a atuação de cada faixa de trabalho será a mesma, sejam quem forem os espíritos responsáveis por ela. De qualquer forma, fica o registro desta reflexão sobre o tema para eventuais debates por quem se interessar em aprofundar o assunto. Outra questão recorrente nas discussões está relacionada com a possibilidade ou não de se realizarem atendimentos se as faixas de trabalho não forem explicitamente conectadas pelo grupo mediúnico. Sem querer posar de dono da verdade, podemos afirmar que parece óbvio que os atendimentos aconteceriam mencionando-se ou não as faixas de trabalho. Afinal, os trabalhos de atendimento mediúnico já aconteciam antes destas faixas nos serem reveladas. Mesmo que não forem nominadas, elas continuarão atuando de alguma maneira. A espiritualidade não depende de nós para existir ou para funcionar e, com ou sem o nosso conhecimento, com ou sem o nosso consentimento, os obreiros espirituais continuarão fazendo seu trabalho. Porém, se as faixas de trabalho espirituais nos foram reveladas e nós fomos instruídos para que as utilizássemos, mesmo que não tenhamos condições de entender por completo tudo o que está envolvido neste processo, o mínimo que podemos dizer é que o seu uso facilitaria os atendimentos. E, realmente, a experiência demonstra isso. Uso de energia e poder no astral. Quando o assunto é apometria, não há como deixar de se falar em energia. Ela está disponível em todo lugar, o tempo todo e é a matéria-prima do trabalho com apometria. E aqui cabe uma ressalva importante: da mesma forma como a energia está disponível para nós, médiuns trabalhadores, ela também está disponível para uso por qualquer ser, inclusive para os espíritos, tanto para os que se dedicam ao bem como ao mal. Eles também a usam. É utilizando tal energia que é construído tudo que existe nos planos não materiais. Seja um hospital em um plano superior ou uma base trevosa no interior da Terra, tudo é formado através do direcionamento mental destas energias para a execução do que for pretendido. Mas, para poder utilizá-la, não basta apenas querer. Se fosse tão fácil, não existiria a maioria dos problemas que muitos espíritos desencarnados enfrentam. A maioria deles nem sabe que estas energias existem, quanto mais que estão à disposição para serem usadas conscientemente.
Alguns espíritos que vivem nos planos mais inferiores sabem da sua existência e como usá-las, e esse saber lhes dá poder naquele meio, pois podem criar coisas e subjugar e comandar outros espíritos. Quanto maior for o conhecimento e habilidade do espírito em manipular estas energias, mais poder terá. Assim, nos meios menos esclarecidos da espiritualidade há uma hierarquia semelhante, na sua forma, à das nossas forças armadas. Ali são formados imensos exércitos onde quem sabe menos obedece e se submete a quem sabe mais, seguindo cegamente as ordens superiores para não serem castigados. Há imensas estruturas de poder, com cada uma procurando aumentar seu poderio arregimentando mais força sob suas ordens e procurando garantir sua proteção servindo a outros mais poderosos, pois estão em um meio muito hostil, onde ocorrem intensas disputas. O equilíbrio ocorre conforme se estabelecem as fronteiras territoriais de ação entre aqueles com poderio equivalente, os quais se respeitam mutuamente, ou quando um dos adversários é eliminado, subjugado ou afastado, até que surja outro desafiante. Tal descrição sobre os meios espirituais inferiores cabe como uma luva para descrever o funcionamento da nossa sociedade. Isso não acontece por acaso. Quem constrói uma sociedade são os seus indivíduos. Se nossa sociedade é ruim, é doente, apresenta falhas, a responsabilidade é toda nossa. Seja por ação, seja por omissão. O que quer dizer que nós é que somos falhos. Tudo o que existe foi construído conforme as nossas ideias, percepções e convicções. Tanto aqui como no meio espiritual, o que existe é o espelho de nós mesmos. Quando desencarnamos, somos atraídos para um meio cuja vibração energética é compatível com a nossa, não sendo isso nem castigo nem prêmio. É apenas uma questão de afinidade. É como se fosse um ímã, cuja força de atração é exercida em alguns metais, mas em outros materiais não produz efeito algum. Assim, em qualquer plano espiritual, dos mais elevados aos mais inferiores, lá estarão os espíritos que se compatibilizam energeticamente com aquele meio e lá continuarão reproduzindo seus valores. A atração vibracional é automática, ou seja, sem a intervenção de ninguém neste processo. Ao contrário do que muitos pensam, não há julgamentos. Cada um prepara a sua própria sentença durante toda a sua vida material. Claro, no momento do desencarne, sempre é oferecida ajuda, mas nem sempre ela é aceita ou reconhecida. Então, nestes casos, vários dos desencarnados resistentes acabarão engrossando as fileiras dos exércitos mencionados há pouco, por medo ou por acharem que não há outra opção. Os líderes das legiões que se formam nos planos espirituais inferiores adquirem o conhecimento para a manipulação de energias das únicas formas possíveis, recebendo o conhecimento de outros, estudando e experimentando. É um processo cumulativo. O que se aprende uma vez é patrimônio do espírito para sempre, num processo que nunca acaba. Por isso há tantas diferenças de níveis de conhecimento e uns dominando outros através da manipulação das energias disponíveis. A este processo nós damos o nome de magia. É por isso que aqueles espíritos, que aparecem nos nossos trabalhos com certa frequência, que desenvolveram profundo conhecimento sobre a manipulação de energias, e com isso conseguiram colocar a seu serviço grandes legiões de servos em verdadeiras bases do mal, são chamados de magos negros. Eles manipulam energias, ou seja, praticam magia, direcionando-as para fins condenáveis ou prejudiciais a alguém, o que caracteriza as suas ações como magia negra. Agora nós chegamos num ponto no qual é inevitável que surja um questionamento. Nós, médiuns, trabalhamos com apometria utilizando energias. E os magos negros também as utilizam para os seus fins. Já que eles têm tanto conhecimento sobre isso, quem tem mais chances de ganhar o duelo? Respondendo à questão, primeiro vamos deixar bem claro, não existe duelo. E, além disso, os objetivos são diferentes. O mago negro chega ao atendimento confiante e senhor de si, demonstrando todo o poder que possui e desafiando os médiuns. Se lhe for possível, ele usará seus conhecimentos sobre manipulação de energias para subjugar os membros do grupo. A pior coisa que poderia ser feita nestas ocasiões é partir para o enfrentamento. Pior ainda, se os médiuns se desequilibrarem emocionalmente com as provocações e investidas do mago,
pois as energias resultantes deste desequilíbrio se transformarão em armas a serem usadas por ele contra o grupo. Apesar de encarnados terem condições de manipular energias mais densas por causa da matéria que compõe seus corpos, os resultados de tais disputas nunca são adequados. Pelo contrário, devemos nos limitar a neutralizar seus ataques e tentar mostrar a ele os erros que está cometendo e as consequências que terá que assumir por causa deles. Falamos tentar porque não é uma tarefa fácil, pois, além de saberem muito bem o que estão fazendo, os magos negros já estão muito comprometidos com as trevas e profundamente enraizados nas suas atividades maléficas. O enfrentamento direto não surte bons efeitos, pois gera resultados mínimos com a entidade. O trabalho fica demorado e há um desgaste muito grande para os médiuns. Geralmente, há um confronto inicial para neutralizar as iniciativas do mago, que tentará usar seu arsenal energético para se defender. O grupo, então, deve apenas anular suas investidas através de comandos apropriados e emanando energia para tal, isolando energeticamente. A partir deste ponto será possível começar uma conversa com o mago para levantar informações e esclarecê-lo de que ninguém está ali para lutar contra ele, nem para conquistar seus domínios. É muito útil para o trabalho que o grupo estabeleça uma relação com o mago que lhe inspire alguma confiança para ele não achar que tem que ficar se defendendo o tempo todo. Isso facilita o uso de recursos para tentar convencê-lo a dar um novo rumo à sua vida. Como todo mago negro possui grande conhecimento sobre a arte de manipulação de energias, é quase certo que ele é um iniciado. Uma técnica que geralmente dá bom resultado é levar o mago até o passado para reviver a sua iniciação, onde reencontrará seus antigos mestres e companheiros e relembrará os compromissos assumidos, os quais já foram todos quebrados em função da sua atividade como mago negro. Revivendo este momento, suas barreiras e sua resistência costumam desabar e a entidade se dá conta do caminho errado que tomou. A partir daí o trabalho fica facilitado, pois, vendo que os médiuns não estão interessados nos seus domínios nem em nada que seja seu, mas que apenas querem lhe mostrar seus erros e ajudá-lo a retomar sua caminhada original, a entidade começa a cooperar. Parece haver uma contradição aí. Foi dito há pouco que não há duelo, mas, na verdade, o trabalho é uma luta entre as energias manipuladas pelo mago e as energias manipuladas pelo grupo mediúnico. Se é assim, e tendo em vista que os magos negros são profundos conhecedores do assunto, de onde vem a convicção de que o trabalho com magos terá sucesso? Para evitar confusão, precisamos esclarecer melhor alguns pontos. A certeza que temos no sucesso vem dos aliados que temos no trabalho. Durante todo o trabalho nós contamos com a assistência superior da espiritualidade, que é imprescindível, orientando-nos e dando-nos proteção. Nosso segundo aliado é o amor. Sem ele a conduzir o trabalho estaríamos condenados ao fracasso, pois passaríamos a vibrar mais próximos da vibração do mago, o que, além de não ajudar, colocaria os médiuns do grupo em perigo, pois estaríamos mais ao alcance de seus ataques. Se, em vez do sentimento de amor sincero e da vontade pura de ajudar, os médiuns forem dominados por sentimentos inferiores como o orgulho, a vaidade, a prepotência, a soberba, a raiva ou outros semelhantes, a diferença entre eles e o mago será muito pouca, energeticamente falando. Se isso ocorrer, a situação se tornará mais grave ainda por possuirmos um corpo material. Mesmo uma energia sutil, ao passar por nós, é carregada com uma força muito maior em razão da nossa densidade. Se os sentimentos dos médiuns forem inferiores no trato com o mago, será possível que ele se nutra com as emanações negativas que eles estão gerando e se fortaleça, usando as energias densas dos médiuns contra eles mesmos. Muitos magos têm consciência disso e tentam reverter a sintonia do grupo para terem à sua disposição as energias dos médiuns. Porém, se o grupo estiver vibrando em alta sintonia, os médiuns terão uma vantagem energética expressiva, que vem dos seus corpos físicos densos, para realizar um trabalho proveitoso em prol do mago, do consulente deles mesmos. Resumindo, nós sempre produziremos energias compatíveis com a nossa vibração no momento. Esta é mais uma razão para nos policiarmos quanto aos nossos sentimentos e emoções, ainda mais se estivermos lidando com entidades que sabem como tirar proveito dos nossos desleixos. Já que estamos falando em energias sutis e energias densas,
Seria interessante tentar esclarecer uma questão agora. O fato de uma energia ter força para atuar em um plano ou vibração não é garantia que, só por isso, possa atuar em outro. Nós podemos atuar sobre a matéria, como no caso da experiência onde o comportamento de elétrons se modifica conforme as expectativas dos cientistas. Também podemos atuar sobre a não matéria criando ou alterando coisas plasmadas no astral. Porém, a energia utilizada em ambos os casos não é a mesma. A energia que resulta da nossa vibração densa age sobre a matéria em vibrações próximas a ela e a energia que resulta da nossa vibração sutil age sobre energias mais sutis. Note que a vibração dos meios espirituais inferiores não é muito distante da nossa, razão pela qual conseguimos atuar ali com muita eficiência. Se houver dúvida sobre qual das duas energias utilizar, o médium pode se tranquilizar, pois não é necessário escolher. Nós somos, a união de todas estas energias. E é justamente aí que está a magia, a maravilha da humanidade. Nós somos matéria e espírito ao mesmo tempo. Nós somos a matéria espiritualizada e o espírito materializado. Somos a matéria trilhando um caminho espiritual através do espírito confinado e limitado em um corpo físico material. Nós somos o meio, o médium, a ponte, entre o plano material e o plano espiritual, possuindo as características de ambos. Assim, quando dirigimos a nossa vontade, conscientemente ou não, para um determinado fim, estamos colocando em ação todo o conjunto de forças e de energias que possuímos, fazendo com que cada uma delas atue nos meios que lhes são afins, com as energias mais densas atuando nos meios mais densos e as mais sutis atuando nos meios mais sutis. O passe. Muito se recomenda a quem passa por atendimentos que tome passes periodicamente. Ignorando-se o mistério que possa se criar em torno do assunto, podemos dizer que o passe é simplesmente uma interação energética que se dá através da transferência de energias de uma pessoa para outra. Embora este processo tenha recebido o nome de passe recentemente, ele sempre existiu na história da humanidade. Talvez o relato mais antigo tenha origem no Antigo Egito, quando o povo passava com as mãos estendidas sobre o corpo do faraó morto, com a intenção de lhe fornecer fluidos que ele precisaria na sua outra vida. Há quem diga que este é um dos fatores que fizeram com que as múmias dos faraós se mantivessem preservadas através dos séculos. Quando nos machucamos, a primeira coisa que fazemos é levar as mãos até o local ferido. Quando queremos confortar alguém que esteja em apuros, sempre lhe estendemos as nossas mãos. Quando queremos acariciar, também as utilizamos. Isso já é uma reação quase automática, tão enraizada em nós que criamos a expressão mão amiga. As mãos. Sempre as mãos. Não é por acaso que isso acontece. Nas palmas das nossas mãos existem vórtices energéticos, ou chakras, muito atuantes e poderosos. Através deles nós irradiamos energias e também as captamos. Na maioria das vezes, como nos exemplos acima, este recurso é utilizado de forma intuitiva, ou instintiva até, sem que se saiba o que realmente acontece em termos energéticos. Mas é sabido que funciona, o que já é suficiente para que usemos as mãos sempre que for preciso. Apesar de algumas culturas mais antigas conhecerem o poder das mãos há milênios, na nossa cultura ocidental este conhecimento é recente. Porém, embora esteja disponível para qualquer um, continua restrito a alguns grupos que se interessam pelo estudo das questões energéticas, razão pela qual o assunto é menos divulgado e discutido do que merece. Até aqui, nós tratamos da troca de energias que acontece entre as pessoas naturalmente. Neste processo estão envolvidas apenas as energias pessoais, onde cada um transmite a sua energia e recebe a energia de outro. Quando adicionamos o ingrediente espiritual a este processo, tudo muda. Nós deixamos de ser os atores principais e passamos a ser os meios, os médiums, do processo de transferência de energias. Com a assistência da espiritualidade, passamos a ser os canais por onde transitam as suas energias sutis para chegarem à densidade da matéria. É o que acontece com a benzedeira, quem não conhece uma, que cura uma infinidade de malhas com suas rezas, invocações e a manipulação de ervas e outros materiais. As religiões de origem africana também usam as mãos para fazerem limpezas nas pessoas e transmitirem energias a elas. Assim como os pajés e feiticeiros de quase todas as tribos do mundo.
E o Espiritismo também as adotou para o que se passou a chamar de passe. Este é o novo nome para um processo tão antigo que se perde na história da humanidade, mas que agora conta com a consciência de quem lida com ele. A necessidade, pura e simples, para que haja médiuns, ou seja, pessoas atuando como intermediários entre a espiritualidade e as outras pessoas, nos trabalhos de passe deve-se à densificação que é causada na energia sutil originária dos planos espirituais mais elevados, levíssima, que é enviada aos passistas. Esta é a forma como se consegue atingir os encarnados, que não passam, na maioria dos casos, de brutamontes encarcerados num corpo material que forma uma barreira quase intransponível para a espiritualidade e suas energias tênues. A energia sutil do plano espiritual é carregada com a densidade do corpo físico do médium encarnado ao passar por ele. Apesar de ainda continuar sutil, segundo os nossos padrões materiais, neste momento ela estará mais densa e mais próxima da densidade das energias que existem nos encarnados e, assim, poderá produzir seus efeitos de maneira mais efetiva nos corpos não físicos das pessoas. Se não fosse assim, poucos neste planeta seriam capazes de perceber ou de receber as energias enviadas pela espiritualidade. É preciso ressaltar que o processo de densificação da energia quando esta entra em contato com a matéria ocorre à revelia de quem quer que seja e produz seus efeitos próprios. Mas, se adicionarmos um ingrediente essencial neste processo, que é a vontade do passista, o seu pensamento, a sua intenção em provocar determinada finalidade com a manipulação da energia com a qual está trabalhando, então estaremos subindo de patamar neste trabalho. Deixaremos de ser apenas médiuns passivos e passaremos a participar mais efetivamente no trabalho como médiuns ativos, utilizando mais recursos para potencializar o bem-estar dos que procuram as casas espíritas para receberem os bálsamos do passe. Desde que começamos a discutir o passe, estamos falando sobre as mãos e seus chakras. Façamos uma ressalva, aqui, para salientar que há aqueles que defendem a tese de que não há necessidade de se utilizar as mãos para o passe. Para estes, bastaria a presença dos médiuns reunidos em algum lugar com a intenção de concentrar as energias que serão direcionadas ao público. Ninguém poderá lhes tirar a razão quanto a isso, pois as energias sutis entrarão em contato com os médiuns, assumindo maior densidade, e serão enviadas pelos espíritos que amparam os trabalhos do grupo aos que estiverem presentes no centro espírita para receber o passe. É o que se chama de passe coletivo. Entretanto, a questão que estamos levantando vai além da necessidade, enfocando a utilidade e a eficiência. No momento em que o médium impõe suas mãos sobre alguém para dar o passe, ele entra em contato direto com as energias de quem o está recebendo. Como os chakras localizados nas palmas das mãos naturalmente agem emitindo e recebendo energias, quando o médium utiliza suas mãos para o passe está colocando em ação o meio mais adequado para o trânsito de energias, o qual a própria natureza já providenciou. Além da energia fluir livremente pelos chakras e poder ser amplificada pela vontade do médium, este pode perceber as deficiências energéticas de quem está recebendo o passe e direcionar a energia objetivamente para os pontos onde forem detectados desequilíbrios. Através deste contato mais próximo, ainda é possível para o médium sentir energias que estejam próximas à pessoa que está recebendo o passe, como espíritos obsessores, por exemplo, ou detectar aparelhos ou objetos acoplados aos seus corpos sutis. Tal percepção pode contribuir muito para os efeitos benéficos do passe, pois proporciona uma intervenção mais direta sobre as necessidades reais daqueles que procuram o centro espírita. Desta forma, o passe deixa de ser um processo de direcionamento de energias a um grupo de pessoas para que cada um absorva o que estiver precisando. Ele se transforma numa ótima ferramenta de auxílio para proporcionar um maior bem-estar, de forma mais ou menos personalizada, conforme as necessidades de cada um. A importância do passe individual se torna evidente quando consideramos que aqueles que mais estão precisando de ajuda são justamente os que têm menos condições de captar as energias que estiverem dispersas no ambiente. Se eles estão em desequilíbrio energético, sofrendo influências externas ou vibrando numa sintonia baixa, dificilmente conseguirão usufruir as energias positivas que são irradiadas aleatoriamente para um grupo de pessoas. Claro, não é bem assim que a coisa acontece.
As energias não são simplesmente jogadas num salão para que cada um saia à caça daquelas que lhe são necessárias, como se fosse uma presa. Existe a assistência dos espíritos que dão amparo aos trabalhos da casa. Eles direcionam as energias geradas pelos médiuns para que cada um dos presentes receba o que estiver precisando. Entretanto, por mais habilidade que tenham, eles são sutis. Eles não têm a densidade energética dos encarnados. Não estamos querendo dizer que o trabalho destes espíritos é infrutífero por causa disso. Muito pelo contrário. Com certeza, os médiuns não conseguiriam fazê-lo sozinhos. Mesmo com o médium interagindo mais diretamente com a energia de quem recebe o passe individual, há a inestimável assistência das organizações espirituais no processo. É justamente através dos espíritos amparadores que chegam aos médiuns as intuições, as visões e as orientações sobre o que deve ser feito e como fazê-lo. O que queremos dizer é que não custa nada ajudar um pouco mais no processo de energização a nos tornarmos mais ativos e menos passivos no passe. Ajudar, não necessariamente os espíritos, mas principalmente os encarnados que buscam a ajuda do centro. Se através do passe é possível ao médium perceber o desequilíbrio de alguém, a interferência de energias externas, a existência de coisas etéreas prejudiciais junto a ele, além de outras manifestações, por que deixaríamos de utilizar este recurso? Se por meio do passe é possível ao médium reverter ou amenizar uma situação energética desfavorável em alguém, por que deixaríamos de fazê-lo? Não estamos querendo passar receita de como devem ser feitas as coisas. Não é nossa pretensão. Apenas gostaríamos de deixar estes questionamentos no ar para reflexão, esperando que esta questão possa ser discutida e seu resultado possa trazer benefícios a quem está precisando de ajuda. Independentemente da forma adotada por cada instituição para o passe, algumas questões básicas deveriam ser observadas por todas elas. O médium, como o próprio termo diz, é apenas o meio, uma ferramenta de trabalho da espiritualidade, através do qual o processo acontece. E como tal ele deve se comportar. Por isso, deve canalizar somente a energia vinda da espiritualidade através de si para que adquira a densidade apropriada para poder atingir um encarnado. A passagem da energia sutil pelos corpos físico e não físicos do médium já é suficiente para prepará-la para o fim ao qual se destina. O médium não deveria usar a sua própria energia no passe por motivos óbvios. Ele nunca saberá se a sua energia pessoal é compatível ou não com quem estiver recebendo seu passe, nem terá certeza se estará ajudando ou prejudicando ainda mais. Além disso, haverá um esgotamento energético do médium sem necessidade. Mesmo que o médium não tenha percepções que o guiem para direcionar a energia que está transmitindo no passe, isso não é motivo para preocupação. Sendo ele apenas o meio através do qual a energia é passada, basta que se coloque à disposição do trabalho para que a própria espiritualidade providencie a energia que cada um dos que estiverem recebendo o passe precisa. Seria importante, também, que as pessoas que recebem o passe tivessem alguma noção do que acontece neste processo. Ao se aconselhar alguém para que tome passes periódicos, é recomendável que lhe seja explicado seus efeitos. Uma explicação de fácil compreensão para qualquer um seria a comparação do passe com o banho que tomamos diariamente. Ao nos lavarmos todos os dias nós tiramos os resíduos que se depositam no nosso corpo, como o suor, a poeira e todo tipo de poluição, e nos sentimos leves e revigorados. O passe também seria um banho, mas de energia. Através dele são lavadas as sujeiras energéticas. Este banho de energias, tomado periodicamente, ajudará a evitar a formação do cascão de miasmas e de energias negativas com os quais nos poluímos a cada dia, o que, por sua vez, favorece a manutenção do equilíbrio energético do indivíduo. É impressionante o efeito que produz uma explicação simples como esta. Quem a recebe entende perfeitamente. Nunca fica com dúvidas, nem pergunta nada. É muito melhor do que detalhar o processo do passe para o leigo, pois, dependendo das palavras usadas na explicação e da sua capacidade de compreensão, podem-se criar temores infundados e confusão sem a menor necessidade. Se nós podemos simplificar, para que complicar, não é mesmo? Para finalizar a questão do passe, seria oportuno frisar que o médium que se propõe a este trabalho precisa procurar o seu próprio equilíbrio de forma contínua. Aliás, isso serve para qualquer pessoa,
mas mais ainda para quem trabalha de alguma forma num centro espírita e, em especial, a quem trabalha dando passes no público. Justamente porque uma das funções do passe é levar um pouco de equilíbrio energético aos que estão sofrendo de algum tipo de desequilíbrio. Mas que isso não sirva de alegação a quem não se sinta em perfeito equilíbrio para deixar de dar passes. Ainda mais porque não deve existir ninguém em perfeito equilíbrio na superfície da Terra. Todos nós temos nossas mazelas e nossas questões espirituais para resgatar e superar. E a melhor forma de fazermos nossos resgates é nos dedicarmos de mente e de coração ao trabalho caridoso e de amor, do qual o passe